Boa tarde, eu sou a repórter Gabriele de Faria e no Espaço Livre de hoje eu estou aqui com a vereadora Vânia Couto. Seja bem-vinda, obrigada pela Gabi. Presença. Eu que agradeço mais uma oportunidade de estar aqui, que Deus abençoe os nossos ouvintes, todos os nossos colaboradores, os funcionários da casa, que Deus os abençoe. Bom, vereadora, você é defensora da causa animal e esse é o assunto que a gente vai falar hoje. Nós vamos falar sobre o Abril Laranja, que é o mês de prevenção contra a crueldade animal. Como defensora, qual a importância de se ter um mês que foca nisso? Gabi, a importância do mês, quando se fala, né, num assunto específico, é que a gente vê muita abordagem nas redes sociais, nas mídias, então é algo que fica como um martelo, né, sempre falando. Então a importância é que muitas vezes as pessoas não fazem noção do que é realmente os maus tratos, e dentro desse mês aparece muita coisa sobre leis federais, estaduais e até mesmo do nosso município. Uhum. Fala um pouquinho para a gente dessas leis contra maus tratos animais. Então, nós temos as leis federais, estaduais e municipais. As do município, na verdade, quem tem criado essas leis, né, no meu caso aqui como vereadora, então, e também reforçando as leis estaduais. As leis estaduais falam muito agora, Gabi, sobre a questão de maus tratos no geral. Corrente curta, cachorro, o animal, né, independente do tamanho e espaço confinado, a questão de o abandono mesmo em si, um animal doente, a pessoa não cuida, então as leis vão abrangendo cada vez mais, e conforme a crueldade do ser humano, infelizmente as leis vão crescendo. Sim. Se o ser humano fosse um ser humano voltado com coração para a criação, não era necessário tantas leis voltadas para isso. Então hoje a impunidade, né, nessa situação está difícil. De acordo com a Polícia Civil, né, a crueldade contra animais, ela se apresenta de várias formas. Animais que sofrem algum tipo de abuso, animais que sofrem abandono, alimentação deficiente, envenenamento, má higienização, ausência dos cuidados veterinários necessários, ausência de local adequado e boas condições para que esse animal possa viver, agressão física e ferimentos, mutilação e também o corte de orelhas e rabos para fins estéticos. Agora, específico aqui no município, né? De todos esses abusos, de toda essa crueldade, qual que a gente mais vê em Ouro Fino? O que precisa mais ser trabalhado? Ouro Fino precisa ser trabalhado, Gabi, a questão da consciência mesmo, né? Por exemplo, se a pessoa não tem condição de ter um animal grande porque o quintal dela é pequeno, não adote um animal grande. Então, se ela tem condição de adotar um animalzinho menor, faça. O que acontece hoje é que a pessoa adota um animal grande, ela não tem uma casa própria, ela tem um quintal. Dali a pouco ela muda para um lugar menor, o que ela faz? Ela quer que a gente dê solução para ela, na verdade nem se fala em adoção. Sim. Hoje as pessoas estão falando em doação, como se o bicho, o animal fosse um móvel, né, que faz a doação. A adoção. Então falta a responsabilidade, né? A responsabilidade em todos os sentidos. Na questão da alimentação, no meu caso, o que a gente mais recebe é assim, o animal numa corrente curta, sendo que a pessoa tem um quintal grande. Então, assim, umas coisas que não dá para entender. Na questão de mutilação, a gente tem procurado orientar as pessoas, né, que fazem esse trabalho, para que o veterinário e nem o tutor venham ser punidos por isso. Então, hoje nós temos uma vigilância um pouquinho maior. Sim. Mas, Gabi, no meu caso, o que eu peço sempre para as pessoas é assim, a pessoa tem um caso de maus tratos ou uma outra coisa, existe a denúncia anônima? Existe. Eu não vou identificar a pessoa, mas sim, o que eu peço, pelo menos, é assim, tira uma foto, faz um vídeo, para que eu tenha uma prova consistente, para que eu possa fazer um boletim de ocorrência, ir no batalhão e também ir na Polícia Civil, para que a Polícia Civil também esteja apoiando. Sim. E na maior parte as pessoas não conseguem fazer, então fica até difícil eu conseguir resolver alguma coisa. E o que acontece também, Gabi, às vezes, né, eu recebo uma denúncia e, como já aconteceu, inclusive essa semana que passou,
e chega lá e não é nada daquilo. Porque o animal late. Então, o animal late, assim como o gato mia, o galo canta, o cavalo relincha, e o ser humano fala. Sim. Fala às vezes mais do que deve, né? Mas, enfim, e o animalzinho late, mas você vai, tem água, tem ração, tem uma vacinação, a carteirinha de vacinação. Então, assim, na maior parte também é um pouquinho, assim, de rincha de vizinhos e tal. Sim. E como lidar quando essa denúncia ela é verdadeira? A pessoa que ela ali está preocupada com o animal, quais são as formas corretas de se fazer essa denúncia? Você comentou que recebe muita denúncia, Muita, né? Que você mesma faz essas denúncias, mas a pessoa ela pode ir ali por conta própria fazer isso também. Pode. Eu falo assim que, infelizmente, vamos falar assim, infelizmente não são muitas pessoas enganjadas mesmo, né? Na maior parte se falam, né? Eu sou da causa animal. Carregam esse título, mas cruzam o braço e empurra para o outro, né? Sim. Então, bate na tua porta porque, por exemplo, você é da causa animal. Aí é fácil, você passa a mão no telefone e me liga. Então, assim... Que causa animal que é essa? Mas hoje eu tenho disponível para mim, né? O Toninho Miguel disponibilizou um fiscal para me ajudar. Então, hoje, assim, tá mais leve esse fardo no meu caso. Então, esse fiscal vai no lugar, leva as leis e vê. Aí dá um prazo. Se dentro desse prazo, quando é verídico, né? Sim. Quando é verdade, dentro desse prazo, se não ocorrer o que foi pedido para ser feito, na maior parte também ele me liga do local, põe eu para falar com a pessoa que está sendo denunciada, o que eu vou fazer? Aí eu vou no lugar, faço o boletim de ocorrência com as provas que o fiscal recolheu, já tá acordado, né? Certo. Nem precisava estar acordado com a Polícia Civil, pro Dr. Valdir, bacana, o pessoal lá, mas aí nós vamos para a Polícia Civil e vamos partir por fora. Então, assim, eu estou esse ano amparada pelo Executivo, coisa que foi difícil para mim na outra gestão. Hoje, o Executivo, né, que é o Toninho, já tem um espaço separado, já está criando aí uma viatura para resgate, está fazendo aí um chamamento para as clínicas fazerem parcerias com a prefeitura, então vai aliviar para o meu lado. Então, hoje eu vou focar mais, Gabi, se é real a denúncia, sim, igual eu falo, se uns 3, 4, 5, 10, 20 não for para a cadeia, passar um carão, uma vergonha, não para. E outra coisa, assim, importante também, que eu já propus na outra gestão e propus na gestão agora, e eu acredito que vai ser feito, vai ser o censo desses animais. Então, hoje nós temos o pessoal, né, que trabalha nas ruas, que é da dengue, né, da saúde da família, e eles têm acesso nas casas, então eles criar um cadastro, fazer o censo. Por exemplo, chega na casa lá da pessoa, tem uma cachorrinha prenha, aí daqui 2, 3 dias, um mês volta, não tem os cachorrinhos. Então nós vamos querer saber para onde esses cachorrinhos foram, quem foram os adotantes, e fazer um censo para esses animais serem castrados, né? Então da outra gestão, glória a Deus, através do Noraldino e do Oswaldo, conseguiu mais de 2.500 castrações, e nós castramos machos, fêmeas, felinos e caninos. Certo. E que nessa gestão, graças a Deus também, nós vamos entrar forte aí com as castrações, para que vá diminuindo cada vez mais essa questão de abandono no nosso município, que infelizmente ainda é grande. Você percebeu um aumento, uma diminuição? Como que está essa situação? Um aumento, Gabi, um aumento, porque a ignorância, né? Eu falo que a ignorância é muito grande da parte das pessoas. Acha uma castração, porque hoje eu tenho parceiros, né? Eu tenho, assim, veterinários que fazem parcerias. Por exemplo, um gatinho um gato ou uma gata que é castrado por R$300, hoje eu consigo por 150. E às vezes a pessoa não paga 150 numa castração, mas toma lá, faz o teu churrasco toda semana, viaja, tal, então tira, né? Hoje, castração é um gesto de amor, e se a pessoa tem um animal, esse animal, ele tem os mesmos sentimentos, ele tem medo, ele tem fome, ele tem frio, tem animal que entra em depressão. Nós vemos casos que o tutor é bacana, sai para viajar, fala, Vânia, eu fiquei 2 dias fora, deixei água, ração, cheguei lá e não tinha mexido, porque ele sente falta. Então, sim, todos os sentimentos que um ser humano tem, o animal também tem.
E a pessoa, às vezes, né, Gabi, eu vou insistir em falar todas as vezes que eu vier aqui, né, se vocês me derem essa oportunidade. Às vezes não saem do culto, não saem da missa, não saem da sua religião, mas não fazem aquilo que Deus pede, que é amar o próximo. E às vezes acha que o próximo é um ser humano, né? Não, o próximo é o teu próximo, tem um coração, é o teu próximo. Então, e depois quer ser abençoado. Abençoado como? Se não abençoa, vira as costas para a criação. Aí reclama que a vida está ruim, mas não vê a crueldade, a maldade. E às vezes, Gabi, a crueldade não é nem bater no animal. Mas às vezes o animal fica lá dentro de casa como se fosse invisível. Não, mas eu cuido, eu dou água, eu dou ração, tem vacina. Mas ele precisa de uma atenção, como qualquer um. E hoje nós iniciamos com um trabalho, né, com o Glauco e com o William, que o William é de Inconfidentes e o Glauco é de São Paulo. Nós vamos introduzir, né, no nome de Jesus Cristo, dando tudo certo, o primeiro projeto nosso é lá na Casa do Oleiro, que vai ser referência, inclusive, aqui na nossa região, terapia com animais. Então, nós estamos iniciando essa terapia lá. Estivemos no Abrigo São Vicente também, e dando tudo certo. É algo inovador, mostrando assim que o animal, independente se é uma galinha, se é um cachorro, um gatinho, independente, ele traz cura para o ser humano. Quantas vezes a gente tem testemunho que um animalzinho, ele tirou alguém da depressão. Então, assim, é isso que a gente quer mostrar. Que o animal vai muito além de um pote de água e um pote de ração. Esse trabalho, ele é de conscientização. Você está falando aí de trazer uma conscientização para pessoas que têm animais, que já cuidam dos seus animais, como tratar melhor esses animais. Mas também para pessoas ali que não têm interesse, que não têm contato, mas que devem ali ficar atento ao seu redor. Ao seu redor. Fique atento ao teu vizinho, né? Um cachorro que late de noite, alguma coisa está errado. Ainda mais... voltando, né? São vários casos. O cachorrinho latia de noite, mas tinha gente em casa de noite. Por quê? Porque o cachorro ficava confinado num corredorzinho. Então, às vezes, mas tem gente o dia inteiro, mas o cachorro está confinado num corredor. Sim. Então, assim, ficar atento. E hoje, né, graças a Deus, amparado a lei, e tem leis, né, que estão para serem aprovadas na Câmara, que o protetor pode adentrar numa casa acompanhado aí de um policial ou de um outro órgão que seja o fiscal da prefeitura para ver a situação. Pode subir, se o vizinho der lugar para subir no muro dele, sim, a gente olhar no outro quintal. Então, nós vamos fazer leis para a gente que fica amparado, para que a gente possa, sim, tirar muitas vezes. Hoje, Gabi, a minha maior dificuldade é que eu não tenho um gatil, né? E eu não tenho ainda um local para resgate. Mas, graças a Deus, a gente está aí se adequando tudo para que, no máximo, até no meio do ano, né, esse sonho, essa realização, né, que foi o projeto de governo do prefeito, algo que nós criamos juntos, né? Igual ele fala, Vânia, você tem toda a base, que você já está aí faz tempo, eu até agradeço, né, por buscar em mim essa visão geral aí, e para que a gente consiga. Então, Gabi, trabalhar na conscientização, pessoas, né, que estão ao redor, ver a situação. Na questão de animais de rua, hoje não se tem muito o que fazer, porque como não tem lugar para acolher. Mas o animal está doente, igual mesmo eu recebi um chamado, né, que tem um animal doente aí, depois eu vou até lá ver como é que tá. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho que tirar esse animal da rua, preciso de um lugar para colocar. Sim. E esse animal, ele está com sarna. Então, a sarna é uma doença que transmite para outros, e dependendo da imunidade do ser humano, também. Então, é uma questão de saúde pública. Então, saindo daqui, a gente vai conversar tudo para ver um lugar para colocar e esse animalzinho ser tratado. Ele vai ser tratado, vacinado, castrado. E vai voltar para o bairro que está. Por quê? No bairro que ele está, ele se torna um cãozinho comunitário. Muita gente consegue ajudar sem colocar para dentro da tua casa, porque às vezes tem criança pequena, às vezes tem outro animal. Então, contando com a ajuda da população, a gente consegue fazer muito. E uma outra coisa, Gabi, que eu sempre falo. Hoje nós temos o canil, a Dulcineia está aí na luta faz tanto tempo, né? A gente sabe da luta dela.
Supondo que hoje lá tem 300 animais. Nós temos uma população de mais de 30 mil habitantes. Se nós tirarmos 5 mil pessoas que não têm nenhum animal e se quiser adotar um, ainda sobra muitas pessoas. Então, se todo mundo fizer um pouquinho, não pesa para ninguém. Existe um estudo que 80% das casas, elas são de animais adotados, né? São de animais ali que foram resgatados da rua, ou talvez de outra pessoa que tenha dado cria e adotou esse animal. Exato. Então, a gente percebe que é da cultura do brasileiro essa questão de pegar o animal de rua, essa questão de não comprar, mas sim adotar um animal. Então, existe uma certa positividade nesse olhar de que as pessoas estão mais abertas, o brasileiro está aberto à adoção. Exatamente. Hoje, Gabi, em Ouro Fino, vai se fazer esse levantamento. Nós temos pessoas aí que tem mais de 12, mais de 15, mais de 22 animais, né, que foram tirados de rua, que tem locais, né, pessoas que até procuraram morar num espaço maior para poder abrigar esses animais. E no meu caso, hoje eu tenho 8, foram todos tirados de rua, doentes, com sarna, com câncer, com sinomose. E a última agora, que é a Estela, ela veio lá do Carioca e ela estava com câncer de mama, foi operada, fez todo o tratamento. É uma Fox paulistinha maior. Então a gente vê assim que ela estava na beira da estrada, para morrer, né? Então a gente vê assim, alguém fez isso. Então porque a cachorrinha ela já veio castrada. Então se ela estava castrada, ela já veio de algum lugar. Então a gente vê assim como que a pessoa pode ser tão ruim desse jeito. Mas em contrapartida, glória a Deus, nós temos mais pessoas boas, pessoas que abrem as suas casas, pessoas que ajudam, pessoas que às vezes, Gabi, não têm condições de colocar um animal dentro de casa, mas dou ali uma ração, paga uma castração, paga um NexGard, um Simparic, né? E vem ajudando aí conforme pode. Com essas formiguinhas que até hoje nós, né, protetores, a gente tem conseguido levar esse trabalho, porque sem essa ajuda também seria impossível, Gabi, impossível de chegar onde a gente chegou. Sim. Para os nossos ouvintes, eu estou falando hoje com a vereadora Vânia Couto. Estamos falando sobre o Abril Laranja, que é o mês de prevenção contra a crueldade animal. Ela, que é defensora da causa animal, veio conversar um pouquinho com a gente. E, Vânia, eu queria conversar com você também. A gente aqui está falando muito de cachorro, muito de gato, que é mais da nossa realidade, né? Que está ali na rua, que está dentro de casa. Mas a questão de proteção ao animal também se diz respeito aos animais de grande porte. Sim. A gente tem cavalos, a gente tem criação de porco, criação de galinha, que é o comum aqui da nossa região. E as pessoas, elas também podem ligar para o Disque Denúncia, elas também podem entrar em contato com o 181 para falar sobre esses animais de grande porte, que a gente vê principalmente cavalos sofrendo maus tratos, ali talvez bois, vacas, que acabam também sofrendo esses maus tratos, passando por essa crueldade. Gabi, não faz muito tempo, né, eu recebi uma denúncia de um animal num pasto à beira da rodovia, e eu estive lá acompanhado com a polícia militar, acompanhada do veterinário, né, que está um veterinário voluntário, inclusive, que sempre me ajuda, e no dia seguinte esse animal morreu. Só que agora esse caso já está no fórum. E também, né, um cavalo que estava lá no Gargatá, a família boa, só que não conseguia fazer o tratamento, ele estava com câncer no olho. Então, através de pedidos de ajuda, nós conseguimos o caminhão, levamos esse animal lá para o Espírito Santo do Pinhal, a equipe lá recebeu esse animal, fizeram a cirurgia, tudo. Infelizmente, ele veio a óbito, mas a gente vê assim, que o cavalinho estava gordo, tudo, mas a família não tinha as condições. Então, nós vemos pessoas, às vezes, que têm condição financeira, deixando um animal morrer num pasto, porque tem dó de gastar, e em contrapartida, às vezes, uma família humilde que vende latinha, que a mulher faz faxina, que o marido se vira, vai para o pasto cortar, apanhar café e tenta ajudar. Então, a gente vê assim que é uma falta de equilíbrio emocional na maioria das partes.
Mas hoje, Gabi, eu falo hoje, nessa data de hoje, mais tarde, eu vou num lugar acompanhado com uma pessoa que inclusive são porcos, e tem vaca, e tem cavalo, que segundo a pessoa está em maus tratos. Então, vou acompanhado da polícia, e se for, eu já tenho um caminhão também, que é voluntário, a gente retira, que já aconteceu, de ir num lugar aí, tirar mais de 30 porcos, tirar bezerro, e levar. E a pessoa não era reincidente. Então, não é reincidente, acabou. Ela vai perder o animal dela. Então, chega de maus tratos na nossa região. Outra coisa, Gabi, eu quero aproveitar aqui a oportunidade que tem acontecido muito em Ouro Fino. Também estou criando uma lei. É o caminho da fé. Muitas pessoas passam pelo caminho da fé. Segundo uma pesquisa, mais de 120 mil pessoas passou o ano passado, né, no caminho da fé. E não vamos generalizar, mas muitas pessoas que passam pelo caminho da fé, elas acabam trazendo animais, né, na maioria das vezes, claro, é cachorro, de outros municípios para outros municípios. Por exemplo, traz de Água da Prata para não sei onde, traz de não sei onde, chega em Ouro Fino, de Ouro Fino leva para Inconfidentes e assim por diante. Estou criando uma lei que eu vou enviar aos responsáveis do Caminho da Fé. Faço questão de deixar em todos os municípios para que essas pessoas sejam punidas. Eu já fiz pessoas que cruzaram esse caminho pagar para devolver o cachorro no lugar de origem, lá em Águas da Prata. E eu tenho apoiadores, fala, Vânia, ó, chegou o peregrino aqui, trouxe 2 cachorros, um exemplo, lá de Andradas. Eu vou na mesma hora, já aconteceu. Olha, hoje existe um apito que só faz barulho para o cachorro, para o animal, qualquer tipo, para que esse animal volte. Porque quando o animal, vamos supor, ele é de Crisólia, ele já está acostumado lá, ele já tem o lugarzinho que ele dorme, aonde ele come. Para que trazer esse animal para Ouro Fino? Para que pegar um animal de Ouro Fino e levar para Inconfidentes? A gente entende que o cachorro, ele quando vê ali uma pessoa que dá atenção para ele, que às vezes alimenta, o cachorro tem o costume de seguir, né? O bicho, ele vai ver aquele grupo de pessoas que estão ali se divertindo, que estão se alimentando com uma frequência que alimente o cachorro, ele vai acabar seguindo. Então, a gente volta para a questão da conscientização. A pessoa entender que ali no habitat que esse cachorro tá, ali naquela cidade, ele conhece, e se ele sair desse espaço e ir para um espaço desconhecido, o risco dele ser atropelado é maior, o risco de outras pessoas ali talvez mal intencionadas fazerem algo com esse animal é maior também. Então é uma questão dessa conscientização e um trabalho, como você comentou, de formiguinha, um trabalho para mostrar qual é a melhor forma de cuidar desses animais que estão na rua e que a gente sabe que não tem para onde ir. Pois é, Gabi, na questão até do Caminho da Fé, eu também, né, porque como eu tô não só como vereadora, mas eu já venho há anos, né, nessa questão, diz que lá na Aparecida do Norte não tem aonde para o animal, porque o animal segue lá, chega lá, o pessoal pega o rumo deles e o animal fica. Então, assim, é uma falta de consciência da pessoa. Então, se o cachorrinho está seguindo, toca, espanta, né, afugenta o animal, porque quando você vê que quando eles chegam em Ouro Fino, eles não chegam magro, eles são, na maioria das vezes eles são castrados, então são animais que já estão acostumados com a comunidade onde ele vive. Então é mais uma questão para a gente estar batendo em cima, né? E as pousadas, os locais que esses peregrinos passam, né? Conscientizar, falar da lei, e se chegar, né, o vereador, porque hoje nós temos não só vereadores, mas protetores em várias cidades, a maioria das cidades tem, chegou aqui, buscar o animal e criar leis mesmo para punir, porque infelizmente, não sei se é só a questão do brasileiro, mas parece que só aprende quando mexe no bolso. Tem que doer um pouquinho na gente. Tem que doer. Bom, o nosso tempo ele tá chegando no final. Eu quero abrir esse momento para você mandar uma mensagem para os nossos ouvintes, focado nessa questão da prevenção da crueldade animal, para as pessoas terem um pouco de consciência também e saber que nós temos meios, nós temos formas de proteger esses animais conforme a lei. Nós estamos aí amparados pela Polícia Civil por leis que trazem essa proteção tanto à pessoa que escolhe denunciar, que tem a coragem de denunciar, quanto aí a esses animais que estão sofrendo. Gabi, então o que eu peço, né, através
dessa emissora, que louvado seja Deus, alcança longe, é que as pessoas façam por esses animais aquilo que elas gostariam que fizesse por elas. Então, se colocar no lugar desse animal. Então, você come, você faz 2, 3, 5 refeições por dia. O animal, pelo contrário, é a ração de manhã, a ração à tarde, uma água limpa, um veterinário. Ao animalzinho de rua, põe um potinho de ração, um potinho de água. Se está doente, faz uma vaquinha entre todos ali para cuidar. E a denúncia, denuncie. Não tenham medo de denunciar. Tendo provas, pode me encaminhar, meu celular, meu número de telefone, está sempre nas redes sociais. Se tiver provas, que seja um vídeo, que seja uma foto, pode mandar. Quando esse animal tem tutor, eu assim, igual eu falo, esse ano, graças a Deus, igual eu falei, eu estou um pouco mais aliviada por essa questão do executivo estar aí me amparando, então eu posso caminhar hoje para as denúncias e fazer, né, essas pessoas serem punidas. Como eu disse, eu tenho esse fiscal que está indo nas residências aonde está essa questão. Ainda a nossa viatura não está pronta, mas já pensou que feiura a viatura da causa animal parar na frente da tua residência para fazer uma denúncia e constatar que essa denúncia é verdadeira, dali a pouco para o carro da polícia militar, dali a pouco da polícia civil, e você ser encaminhado para uma delegacia por causa de maus tratos, por causa de negligência. Então, pense um pouquinho naquilo que você tem recebido de Deus, né? Desde o seu nascimento até o dia de hoje, apesar das lutas, das dificuldades, né? Mas assim, naquilo que Deus tem feito na tua vida, então faça por esse animal. Seja um passarinho, seja um gatinho, seja um cavalo, independente. Se tiver um coração batendo dentro desse peito aí, faça. A palavra do Senhor diz que todo ser que respira louva ao Senhor. O animal, ele não fala, mas ele louva a Deus através da tua vida. Como que ele louva a Deus? Através da sua expressão, do teu amor, né, do seu modo de viver. Então, faça por ele aquilo que Jesus fez por nós, né? Jesus se deu naquela cruz, né, para que nos salvasse. Então, vamos retribuir aquilo que Jesus fez por nós, ajudando aqueles que são desprovidos, um animal que não fala, né? Um ser que aí está vulnerável muitas vezes no nosso meio. Então, é isso que eu deixo aqui para vocês. Eu tenho certeza. Quando Jó, né, estava ali, ele orava pelos seus inimigos, Deus mudou a sorte dele. Então, quando a gente muda a sorte de um animal de rua, pode ter certeza que a boa mão do Senhor está sobre as nossas vidas. Então, eu deixo aqui essa mensagem, e que quando você olhar para um animal, você veja Deus na vida desse animal, porque o mesmo Deus que nos criou, que criou a mim, que criou a Gabi, que criou você, é o mesmo Deus que criou esse animal. Então essa é a mensagem que eu deixo aqui, Gabi. Vânia, eu agradeço a sua presença. Eu que agradeço. O Espaço Livre vai ficando por aqui. Acompanhe as programações em difusoraourofino.com.br.